Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série de lives de aquecimento para a nossa Super Masterclass, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Nossa Masterclass com um título que já diz ao que ela veio: Intestino Ativo. Você não pode perder. Já aproveito para deixar aqui aquele recado especial de que se você ainda não está inscrita para a Masterclass, faça a sua inscrição. É muito importante você estar inscrita. Se você ainda não fez isso, quando terminarmos aqui nosso encontro, você vai lá no feed do Instagram ou aqui na descrição desse link, desse vídeo aqui nesse link do YouTube e faça a sua inscrição. Lembrando que ela é completamente gratuita e online. E um recadinho para quem está comigo no Instagram: eu não consigo visualizar as mensagens, então me perdoe se você me mandar alguma mensagem pelo Instagram, porque o nosso canal oficial de transmissão é o YouTube. Pelo YouTube eu consigo me organizar melhor no chat para responder vocês, perfeito? E para você que ainda não me conhece assim com tanta profundeza, eu sou Bianca Bonetti, nutricionista, especialista em modulação intestinal e emagrecimento. Emagrecimento baseado no que é o começo de tudo, a sua saúde intestinal. Porque muitas pessoas acham que o intestino é onde tudo termina, quando na verdade o intestino é onde tudo começa. Então é sobre isso, inclusive, que nós vamos falar no nosso encontro de hoje. Vamos falar sobre alimentos anti-inflamatórios que você tem na sua cozinha. Ou como diz meu marido: não, Bianca, isso aí ninguém tem na cozinha, só você. Eu falei, então vamos passar a ter a partir de hoje. Porque eu estava agora de manhã selecionando os alimentos que eu ia falar. Falei assim, marido, será que eu falo de quais temperos, quais alimentos? Aí eu falei, vou falar desse aqui. Dele, não, Bianca, isso não é todo mundo que tem, né? Então vamos ver, vamos testar. Mas o que importa é vocês terem o conhecimento. E por que eu quero falar sobre alimentos anti-inflamatórios? O que isso tem a ver com o seu processo de emagrecimento? O que isso tem a ver com o seu processo de tratamento do seu intestino, tratamento dessa disbiose, recuperação, na verdade, dessa simbiose, porque disbiose não é uma doença para a gente tratar, né, mas para reequilibrar. Por que os temperos têm relação com isso? Porque quando nós pensamos... deixa só eu tomar uma aguinha. Não ouço nada no YouTube, gente. O que será que está com problema aqui? Não sei. Vamos testar, meninas, vamos testar. No Instagram, vocês ouvem? Ouvem bem? Deixa eu levantar aqui, abaixar um pouco para eu poder conseguir ver. Quem está me vendo no Instagram, tá ouvindo bem? Por favor, fala para mim. Coloca um joinha, fala sim, sinaliza. Porque aí eu mantenho só no Instagram. Sim, obrigada, Luciane. Galerinha, então vamos manter aqui no Instagram. Milena, Luciana, não está ouvindo aqui pelo YouTube mesmo? No Insta, sim. Ótimo. Então vamos manter pelo Insta. Eu vou então fechar até aqui o YouTube pra gente não ficar se enrolando, tá? Não sei o que aconteceu, por que não está ouvindo. Deixa eu só finalizar aqui então, gente. Só um instantinho. Joia. Então ficaremos aqui pelo Instagram, porque por aqui vocês estão me ouvindo. Probleminhas técnicos que podem acontecer, porque aqui é tudo ao vivo de verdade, né? Então vamos manter aqui só pelo Instagram. Então, por que falar desses temperos? Porque nós já sabemos desses alimentos, né, que você tem na sua cozinha, que não é só tempero, e que tem esse caráter anti-inflamatório muito importante. Porque nós já sabemos, isso não sou eu que digo, eu já falei e repito. Meu marido até fala que às vezes eu repito coisas, sim, porque todos os dias nós temos pessoas novas chegando por aqui e essas pessoas precisam saber também daquilo que eu já falei. Hipócrates já dizia, Hipócrates é o pai da medicina, Hipócrates já dizia que toda doença começa no intestino. E por que Hipócrates dizia isso? Porque é sabido que toda doença começa a partir de um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele tem por começo, por start, o ambiente intestinal. E por que isso acontece lá no intestino, Nutri? Porque é no intestino que nós temos a nossa barreira intestinal que nos protege de doenças. Nosso sistema imunológico, 90% dele está no nosso intestino. Então não tem como pensarmos que toda doença começa no intestino,
Por que não pensarmos nisso, né? Na verdade, por quê? Porque se o nosso sistema imune ele está enfraquecido, ele não está apto, ele está cansadão, é lógico que ele não vai conseguir combater doenças, principalmente inflamatórias. Então, temos que ter esse olhar muito criterioso. E quando a gente fala de emagrecimento, inflamação e intestino, vamos fazer essa conexão só para você poder pegar essa linha de raciocínio, perfeito? A obesidade, seja ela sobrepeso, seja obesidade de grau 1, grau 2, grau 3, não importa. Uma pessoa que tem excesso de gordura corporal, ela naturalmente é um indivíduo inflamado. Ponto. Isso é indiscutível. Não existe aquela de, eu tô gordinha, mas eu tô saudável. Não, isso não existe. Isso é conversa para boi dormir. Isso é alguém querendo falar algo para você para te agradar. Não existe pessoa acima do peso saudável, porque esse indivíduo está inflamado. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Na época ali do coronavírus, a gente não pode ficar falando esses nomes aqui porque senão o Instagram pode nos derrubar. Na época ali do ápice do coronavírus, quais foram as pessoas mais acometidas por um desenrolar muito ruim ou até por óbitos? As pessoas que estavam acima do peso. Por quê? Porque esses indivíduos são inflamados. Então, não existe gordinho saudável, gordinho com os exames bons. Isso não existe. O que existe é uma pessoa acima do peso, que ela pode estar com os exames dentro do valor de referência do laboratório. Mas isso não quer dizer que esses exames estejam ótimos. Perfeito? Falamos isso, inclusive, ontem à noite na live com a doutora Alicia. Então, quando nós falamos de inflamação, intestino e obesidade ou ganho de peso, a gente tem que fazer esse link, pensando que toda doença começa no intestino, mediadas por um processo inflamatório, e o excesso de peso por si só, ele já é um processo inflamatório instalado. Então, aquelas células de gordura, elas produzem também citocinas pró-inflamatórias. Então, se eu quero melhorar a saúde do meu intestino, se eu quero recuperar o meu peso de anos atrás, se eu quero ter um físico magro por uma questão de saúde, por uma questão de estética, não importa, eu tenho que desinflamar. Não tenham dúvidas. Não queiram colocar a carroça na frente dos burros. Vamos pensar aqui nas canetinhas emagrecedoras. O que essas canetinhas emagrecedoras fazem? Elas tratam o sintoma. Então, elas fazem o indivíduo emagrecer à força, porque tira a fome. Pronto. Quem não come, emagrece. Simples assim. Mas elas não trabalham o processo inflamatório. Não trabalha o processo inflamatório. Quando você pensa em cuidar do seu intestino, você vai lá e coloca uma fibra. A fibra, será que vai tratar sozinha esse processo inflamatório? Também não. Então, nunca serão atitudes unilaterais, únicas, que vão trabalhar com esse processo da desinflamação. Por isso que esse tema é tão importante. E dentro da nossa cozinha tem inúmeros alimentos, inúmeros. Eu poderia ficar aqui, sei lá, 1 hora falando só de alimentos e os seus potenciais anti-inflamatórios e antioxidantes que também vão por essa linha da anti-inflamação. Nós temos muita coisa na natureza que tem esse caráter anti-inflamatório. Por isso a gente fala, Nutri, mas o que eu como para trabalhar, para desinflamar? Comida de verdade. Porque essa inflamação que eu estou falando é a inflamação subclínica. É a inflamação que não te gera dor. É diferente da inflamação da dor de ouvido, que é uma inflamação que você tem a clínica da dor. Então você tá ali com aquela dor, tá doendo aquele ouvido. A subclínica não, ela não te gera dor, mas ela vai gerando inúmeros efeitos negativos ao longo do tempo, até que chega um momento que de fato você pode começar a sentir uma dor de artrite, por exemplo, uma dor de muscular intensa que não tem jeito, uma dor de visceral nos intestinos. Por quê? Porque esse processo inflamatório ele vai perdendo a mão e de fato uma hora ele se transforma numa doença, daí você vai sentir a dor. Não espere chegar na doença, controle o seu processo inflamatório. E dentro da nossa cozinha nós temos esses elementos. Vejamos, quem aqui nunca ouviu falar que alho é bom para espantar vampiro?
todo mundo. Só que alho não é bom para espantar só vampiro. Alho, por exemplo, é especial demais para espantar fungo. Exatamente. O que o fungo tem a ver com isso, Nutri? O fungo tem a ver que os fungos, eles produzem micotoxinas. Sim, fungo dentro do nosso intestino. Mulheres que sofrem de síndrome fúngica, apresentando candidíase, caspa, unha com micose, mulheres que têm aquela vontade louca de comer alguma coisa depois que se alimenta de uma maçã por conta da arabinose. Então tem uma questão muito longa quando a gente fala de fungo. Eu tenho lives aqui falando só sobre isso. E o alho, nós temos uma substância nele que se chama alicina, que ele é um poderosíssimo antifúngico e também anti-inflamatório. Então, quando a gente pensa em comer alho, colocar o alho na nossa comida, colocar esse alho maceradinho para temperar uma salada, enfim, utilizar o alho no nosso dia a dia, na nossa comida, nós estamos consumindo um poderoso anti-inflamatório e antifúngico. Então, tudo que nós queremos de remédio está na natureza. Então, o alho que tem essa alicina é algo que todo mundo usa. Vou dizer que todo mundo, porque tem gente que não gosta de alho, mas a maioria absoluta dos brasileiros tem o hábito de usar e talvez não tenham esse conhecimento dessa função tão poderosa que o alho tem de ser antifúngico e anti-inflamatório, perfeito? Tanto que quando trabalhamos com pacientes com síndrome fúngica, uma candidíase ou outra característica da síndrome fúngica, nós até prescrevemos extrato de alho, justamente por essa capacidade que ele tem incrível, perfeito? O alho, aquele que você usa só para matar vampiros. Não, ele serve também para você melhorar o seu potencial anti-inflamatório e antifúngico. Aí, o outro condimento, outro tempero que eu falei que você tem na sua cozinha, meu marido falou, não, as pessoas não têm isso na cozinha, é algo surpreendente. Talvez seja o ativo presente em alimento mais estudado, o que tem mais artigos publicados, mas quando eu falo mais artigos publicados, são centenas de artigos, que é a cúrcuma. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar da cúrcuma. A cúrcuma, ela tem uma ação anti-inflamatória incrível, incrível. Inclusive, trabalhando a questão da neuroinflamação, a neurodesinflamação no caso. Então a cúrcuma, ela tem uma substância que se chama curcumina. Essa curcumina é justamente o ativo da cúrcuma que tem esse potencial anti-inflamatório. Gente, e é um potencial anti-inflamatório dos deuses realmente. É algo extremamente estudado, inclusive com estudos relacionados a câncer. Então é um potencial muito grande que você pode ter na sua cozinha. Aí quando eu estava de manhã separando os alimentos que eu ia falar, meu marido, Bianca, as pessoas não têm cúrcuma em casa. Aí eu falei, olha, se não tem, passarão a ter. Porque, de fato, se você não tem o hábito de usar cúrcuma no seu dia a dia, se você não coloca uma cúrcuma no seu arroz, numa carne, até num shotzinho ali, como algumas pessoas têm o hábito de fazer pela manhã, eu não faço porque eu detesto shot, eu falo que eu não sou do shot, mas você deve passar a ter, se você não tem esse hábito. Vá ao mercado, vá à loja de produtos naturais, vá no seu cerealista e compre a cúrcuma. Eu recomendo vocês, inclusive, a comprarem, se possível, a cúrcuma orgânica. Por quê? Porque pelo tom da cúrcuma ser assim amarelado, infelizmente, existe muita cúrcuma por aí que de fato não é cúrcuma, que ela é adulterada. Acredite, tem cúrcuma que eles colocam dentro fubá. Pois é, então a gente sabe que tem de tudo. E quanto mais um alimento ele entra em alta, maior as chances são de essas pessoas que fazem essas coisas erradas quererem de fato burlar. Então, se você puder comprar a cúrcuma orgânica, normalmente elas vêm em pacotinhos. Agora, se você não tem acesso à cúrcuma orgânica e quer saber se a sua cúrcuma é pura ou não, eu vou te ensinar um teste. Pega uma panelinha, coloca um pouquinho de água ali dentro e joga uma colherzinha de chá ali daquela cúrcuma. Leva ao fogo e mexe. Se esse caldo engrossar, é porque tem algum farináceo. Seja um fubá, seja uma farinha, porque já foi encontrado também farinha dentro de cúrcuma. Por quê? Porque a cúrcuma ela não dá ponto de engrossa. Mas se tiver
uma farinha, ela vai engrossar. Se aquela água for secando somente conforme for cozinhando e formar só aquela borrinha mesmo mais amareladinha, a sua cúrcuma é pura. Então é muito importante, é um testezinho bem simples, mas que você pode fazer, inclusive para outros temperos também, que você acaba comprando no granel, que você não tem confiança e você não sabe se aquilo é puro ou não, perfeito? Mas a cúrcuma tenha na casa de vocês. Eu vou dar uma outra dica com relação a ela, porque eu amo cúrcuma, justamente por esse potencial poderosérrimo que ela tem de ser anti-inflamatória, que é você utilizar no seu arroz do dia a dia. A gente sabe que o brasileiro ama arroz e feijão. Então você colocar no seu arroz, gente, aquele basicão. Você faz ali o seu tempero, já põe o seu alho, coloca um pouco da cúrcuma e junto com essa cúrcuma você vai usar um outro tempero que também tem um potencial anti-inflamatório maravilhoso e que vai ainda potencializar a absorção daquela curcumina da cúrcuma. Esse outro tempero é a pimenta preta. Pimenta preta, a pimenta do reino. Não é a pimenta caiena, a pimenta calabresa, a pimenta malagueta, não, é a pimenta preta. Por quê? Porque a pimenta preta, ou a pimenta do reino, ela tem uma substância que se chama piperina. Piperina. E a piperina, ela faz um casamento perfeito com a curcumina e ela é muito melhor ativada, muito melhor absorvida, ela vai ter uma ação muito mais potencializada dentro do seu organismo. Então você pode fazer o seu arroz do dia a dia e colocar um pouco da cúrcuma, uma pitadinha de pimenta, não precisa ser um monte de pimenta, pode ser uma pitadinha de pimenta e você já vai estar super enriquecendo um simples arroz básico. Você pode fazer isso no seu feijão. Volto a dizer, você pode fazer isso também lá no seu shot, se você curte fazer shot, que as pessoas colocam pimenta, colocam cúrcuma, colocam um pouco de limão, enfim, eu tô fora, eu odeio shot, acho horrível tomar aquilo, prefiro colocar em cápsula e colocar na minha comida, aí vai embora, tá? Então a piperina, ela além de ter essa ação de potencializar a absorção da cúrcuma, ela também tem esse caráter anti-inflamatório. Perfeito? Também tem esse caráter anti-inflamatório. E o cravo? Cravo, né? Eu nem ia falar do cravo. Mas eu lembrei de mais dois aqui que vocês podem ter em casa. Cravo e canela, que também são dois condimentos basiquérrimos que todo mundo com certeza tem em casa. Então, quando a gente fala de cravo, a gente fala de canela. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui, gente. Só um segundinho. Porque essa hora pela manhã eu tomo muita água. Naturalmente eu já tomo muita água pela manhã. E falando, eu acabo tendo uma necessidade um pouco maior, né? Dessa hidratação. Cravo e canela, dois condimentos que são extremamente simples, que todo mundo tem acesso. O cravo, ele tem uma substância chamada erugenol. Erugenol. E esse erugenol, ele tem uma capacidade, uma função anti-inflamatória também incrível, incrível. E aí eu vou te fazer uma proposta. Não use só cravo para você pegar o cravinho e espetar ali na bolinha do docinho, como é que é aquele docinho, gente? Prestígio? Não, como é que é o nome daquele docinho? Que é de coco? Ai, quem lembra, escreve para mim que eu esqueci o nome daquele docinho. Brigadeiro, aquele que coloca o cravinho em cima. Beijinho. Beijinho. Não use o cravo só para colocar em cima do beijinho. O cravo, você pode utilizar dele, inclusive, em pó. Exatamente, o cravo em pó. Você usa para... É isso aí, Fabiane. Beijinho, Adriana também escreveu beijinho, eu esqueci. Você pode usar o cravo em pó para temperar inúmeros alimentos, inclusive carne, inclusive frango. Na culinária indiana, usa-se muito desses condimentos. E para mim, é uma culinária extremamente aromática, saborosa, cheia de compostos antioxidantes, anti-inflamatórios. Por quê? Porque eles usam de muitos temperos. E qual é o nosso costume? O nosso não, porque não é meu, né? Se for o seu, você vai abandonar isso também a partir de hoje. De utilizar esses temperos prontos, de quadradinho, né? Não vou ficar aqui fazendo propaganda para essas porcarias, aqueles quadradinhos que é um bloco de gordura, ou aqueles de pozinho cheio de glutamato monossódico. O brasileiro não tem o hábito de ter temperos naturais na sua cozinha. E, gente,
condimentos de forma geral, as ervas, as especiarias, são produtos advindos da natureza que têm uma riqueza nutricional absurda. Então, quando você coloca um orégano na sua comida, você não está colocando somente sabor, você está agregando valor nutricional. E as pessoas usam orégano só na pizza. A minha carne moída, ela sempre tem orégano, sempre tem orégano. Então você pode e deve ampliar esses sabores, você pode e deve experimentar novas possibilidades, ver receitas, como aplicar. Gente, hoje a internet está aí para ajudar. Você coloca no Google como utilizar orégano no dia a dia. Você vai ver ali várias opções, como utilizar cúrcuma, como utilizar o manjericão, como utilizar um gengibre, que eu nem falei do gengibre. Gengibre riquíssimo em gingerol. Quer pensar numa substância anti-inflamatória danada? É o gengibre. Quantos de vocês usam gengibre no dia a dia? Se alguém usa gengibre, escreve aqui para mim no chat. Eu uso. Porque pouquíssimas pessoas usam gengibre no dia a dia. Você não precisa usar só para temperar uma comida. Você pode pegar a sua garrafa de água, não um copo, né? A sua garrafa de água do dia, colocar lá dentro umas lasconas de gengibre, colocar na geladeira e deixar aquele gengibre e soltando aquele gingerol naquela água. E quando você tem uma dor de cabeça, você toma aquela água com gengibre. Não precisa comer ele, é só tomar aquela água de gengibre. É uma estratégia que eu ensino minhas pacientes que têm dor de cabeça e que sofrem de enxaqueca. Por quê? Porque o gengibre tem esse caráter anti-inflamatório muito potente. Então, quando você está com dor de cabeça, você tomar uma água gelada, que melhora, faz essa vasoconstrição, diminui a circulação sanguínea dentro da caixa craniana, e você ainda coloca um potente anti-inflamatório junto, que é o gengibre, é espetacular. Espetacular. Ó, a Andréia colocou, meu namorado usa e melhorou muito o refluxo dele. Perfeito. Gengibre é espetacular, gente. E o brasileiro não tem o hábito de comer gengibre, de tomar uma água com gengibre, de usar um gengibre em pó para fazer um tempero. Então entendam que dentro da nossa cozinha nós temos inúmeros anti-inflamatórios, mas nós temos que perder o hábito de ficar usando esses quadradinhos de tempero, que aquilo não é tempero, aqueles quadradinhos de veneno mesmo, né? Tem que falar a palavra certa. E transformar a nossa cozinha num laboratório para a nossa saúde. Transformar a nossa cozinha numa farmácia para a nossa saúde. Falando do cravo, que eu falei do erugenol, temos a canela, que tem cinemaldeído. Não sei se você sabe, mas a canela, inclusive, ela tem uma característica de ser hipoglicemiante. Além de ser anti-inflamatória, ela também tem uma característica de ser hipoglicemiante. Então, aquelas pessoas que são diabéticas, que estão com a glicemia mais alta. Gente, canela. Aquela que você usa para colocar só em cima do arroz doce, só em cima da canjica, né? Canela. Tem um poder absurdo sobre a sua saúde, tá bom? Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Então são temperos, são alimentos que nós temos no nosso dia a dia para poder dar esse aporte, né, à nossa saúde. Perfeito? Ó, chimichurri, ele é bom para tempero, para usar diariamente. O chimichurri é uma mescla de ervinhas, né? Eu não sei exatamente a receita do chimichurri, mas ele é uma mescla de ervinhas. Eu acho que tem alho desidratado também, se não me engano tem pimenta, aquela calabresa, né? Me parece que é isso aí. E é interessante, lógico, mas sem dúvida nenhuma que quanto melhor você conseguir utilizar de forma individual esses condimentos, você vai ter um controle maior. Exemplo, aonde você compra esse chimichurri? O que ele tem de ingredientes? É um processo seguro? Quando você tem muita mistura, você tem que estar comprando de um lugar que você confia. Eu aqui em Curitiba tenho um lugar, por exemplo, que eu confio de comprar esses alimentos a granel, que é a Luia, que é uma loja de produtos a granel que eu confio. Agora, se você não confia, se você não sabe a procedência,
é melhor você comprar os temperos individualmente e ir fazendo essa mesclinha na sua casa, tá? Tem cúrcuma no caldo de ossos? Sim, e pode ter também no seu caseiro. Você pode colocar a cúrcuma no caldo de ossos, você pode colocar a cúrcuma na sua sopa, você pode colocar a cúrcuma aonde você quiser, porque a cúrcuma ela é maravilhosa realmente, tá certo? Então, gente, a minha recomendação para vocês é: olhem os temperos, olhem as comidas, olhem cada elemento que vocês têm na cozinha de vocês. Só um segundo. Ai, espirrei. Bom, vocês ouviram, não preciso dizer, né? Saúde para mim mesma. Olhem cada elemento que vocês têm na cozinha de vocês. A cozinha de vocês, ela é transformadora, seja para doença ou seja para saúde. Não tem mágica, não existe pílula mágica, não existe uma pílula que você vai tomar e vai ser a solução de todos os problemas. Esqueça isso. O que traz resultado é o conjunto de várias ações, colocando várias delas juntas. É óbvio que existem estratégias que são mais poderosas, que tem um potencial maior, mas você colocar todas as suas esperanças dentro de uma cápsula, não, isso não existe. O que existe é você ter a base muito bem feita. E qual é a base? É a comida, é aquilo que entra na sua boca todos os dias para te alimentar. Você todo dia escolhe o que você vai comer. Então, quando você for fazer a escolha do que você vai comer, escolha correto. A escolha você vai ter que fazer. Isso é natural. Você vai ter que escolher, vou comer isso ou aquilo. Então escolha o certo, porque não tenha dúvidas que um organismo desinflamado, um organismo em harmonia, um corpo em harmonia, ele só vai trazer para você inúmeros benefícios. Não tenha dúvidas disso, nenhuma dúvida disso. Inclusive, na nossa Masterclass segunda-feira, Intestino Ativo, nós vamos falar, obviamente, também dessas estratégias que nós utilizamos para trabalhar essa desinflamação subclínica, que lembrando, é diferente da inflamação do ouvido, que você sente dor. A inflamação subclínica você não sente dor. E aí mora o perigo, porque aquilo que você não vê, aquilo que você não sente, você não dá bola. Você vai dar bola quando essa inflamação já se transformou em uma doença. Então não espere esse momento, não espere essa inflamação subclínica, que hoje não mostra para você sinais, se transformar numa doença e você de fato precisar gastar dinheiro com medicamentos, com a sua saúde, porque na verdade quando você toma medicamento você não cuida da sua saúde, você cuida do sintoma. Então cuide da sua saúde hoje. Passe a olhar a sua cozinha como uma riqueza de saúde. Passe a olhar a sua cozinha como a sua farmácia natural. Use esses elementos que eu falei para você, que tem caráter anti-inflamatório importantíssimo. Coloque eles dentro do seu dia a dia. Use e abuse desses que eu falei, especial, e de tantos outros temperos naturais que tem por aí, que eu não tenho dúvidas nenhuma que você só vai ter benefícios. Acabei de fazer um ovo mexido e coloquei cúrcuma, pitada de pimenta e ficou uma delícia. Maravilha, adoro! Tá ouvindo e já tá colocando em prática. É sobre isso, porque o conhecimento ele não vale de nada se ele não for aplicado. Eu falo para os pacientes, inclusive, isso. Não adianta eu falar tudo isso para você e você não aplicar. O conhecimento ele é válido quando ele é compartilhado e aplicado. Inclusive, compartilhe essa live, né? Depois vá lá no feed. Tem lá, inclusive, várias lives dessas 2 semanas que estão salvas. Compartilha, eu falo sempre com 3, 4, 5 amigas, que eu não tenho dúvida que você vai estar compartilhando um conteúdo de muita riqueza, porque são nesses pequenos detalhes que a gente faz a diferença. Utilizando, como a Milena fez, uma cúrcuma e uma pimentinha no ovinho mexido dela. O gengibre em pó tem o mesmo efeito que o natural? Sem dúvida nenhuma, que é infinitamente melhor você usar o natural, a raiz do gengibre, sem dúvida nenhuma. Se você tem acesso à raiz, a ralar na hora, usar aquele sumo, se você pode colocar aquele pedaço de gengibre dentro da sua água, sem dúvida é muito mais especial. Mas você não vai deixar de usar o gengibre se você não tiver acesso a ele em raiz, você usa ele em pó. Algumas receitas, inclusive, vai o gengibre em pó, porque ele tem uma característica de sabor um pouco diferente. Mas, sem dúvida, que tudo o que está mais próximo ali da raiz
vai ser mais benéfico. Ah, Nutri, mas não tenho aqui na minha cidade. Não tem problema, usa o pó. É aquilo que eu falo, antes feito do que perfeito. Quando a gente fica buscando a perfeição, a gente nunca faz nada, porque a gente nunca vai atingir essa perfeição. Tá bom? Gente, então é isso. Nossa live de 7 horas, ela é uma live mais curtinha, afinal de contas temos o dia inteiro ainda aí pela frente. Amanhã, às 20 horas e 8 minutos, nós temos um encontro também ao vivo. Verei o que aconteceu neste YouTube doido, que não saía a minha voz hoje, então fizemos aqui só pelo Instagram, exclusivamente aqui pelo Instagram. Acho que ele ficou brabo comigo, o YouTube, porque ontem à noite a gente fez a live pelo Instagram com a doutora Alessia. Acho que de manhã agora ele falou assim, ah é? Me traiu? Agora também não vou transmitir tua voz. Acho que foi isso, rolou um ciúme. Mas amanhã à noite, 20 horas e 8 minutos, estamos aqui de novo com mais conteúdo incrível de aquecimento para a nossa Masterclass no dia 8. Nossa Masterclass será incrível, incrível, incrível. Você não pode perder. Não deixe de se inscrever, porque os inscritos têm benefícios. Tá bom? Gente, grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira. Às vezes até me perco no dia. Uma ótima quarta-feira. Hoje eu vou ver se pago a minha dívida de caixinha de pergunta e amanhã a gente se encontra de novo às 20 horas e 8 minutos no encontro ao vivo. Até mais!